Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abra comigo sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, uma palavra que Deus colocou no meu coração, versículo 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? 31, versículo 31. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos? 33 e 34, por favor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Podeis assentar. Irmãos, a ansiedade é o mal do século. A palavra ansiedade significa estrangulamento. É como se, através da ansiedade, por causa dela, os homens perdessem a capacidade de raciocinar. Falta oxigênio ao cérebro quando alguém é estrangulado. Faltam-lhe pensamentos sóbrios, certezas no que fazem. A ansiedade pode ser uma semente maligna que se torna uma árvore, cujos frutos são podres. Frutos que não permanecem ou nos impedem de darmos frutos para a glória de Deus. E Mateus 3 e João 15 diz que se não damos frutos para a glória de Deus, há um machado colocado na nossa raiz. Ou seja, uma árvore cortada pela raiz desiste. Não haverá mais retorno, não há mais jeito. Por isso, Mateus 3 diz que na raiz da árvore que não produz bons frutos está o machado. E por causa da ansiedade, há pessoas que, como árvore cortadas desde a raiz, não conseguem se levantar mais, não conseguem se erguer mais. João 15, quem não dá fruto também é cortado, e o que dá fruto é podado para que dê mais. Então nós precisamos ter cuidado com toda a raiz de amargura. Hebreus diz que brotando torna-nos amargos na vida. E eu, quando medito em Mateus 6, eu vejo que há tipos de ansiedades. Nós, como cristãos, às vezes queremos mascarar nossas ansiedades, que acaba sendo pecado, quando não nos importamos em tratar nossas ansiedades, que de um modo fácil de explicação poderia ser denominado como anseios descontrolados.
Quando os anseios são descontrolados, aí nos tornamos ansiosos. Jesus trata sobre isso no capítulo 6. Ele diz no versículo 1: tenham cuidado de não praticar suas boas obras sociais ou esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ele não está dizendo que toda boa obra social, quando você for beneficiar alguém, você não tem que sempre fazer em oculto. Não é sobre isso. Preste atenção no para serdes vistos. No 2 ele diz: quando deres esmolas, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Onde eles fazem isso? Se são hipócritas, são religiosos, nas sinagogas e nas ruas, tanto no culto quanto fora dele. Os hipócritas, tudo o que fazem é para aparecer, e às vezes o que fazem no culto é o reflexo do que são na rua, ou o contrário, o que fazem no culto é o reflexo do que são lá fora. Fazem lá como fazem aqui como fazem lá. O que? Destacar-se pelo bem que faz a outro. Então ele constrói seu palácio de fama sobre os escombros de uma casa caída. É a ansiedade filantrópica. Eu preciso fazer o bem para me destacar pelo bem que faço. Eu não estou fazendo o bem pelo bem. Eu não estou fazendo o bem em prol do necessitado. Eu estou fazendo o bem em prol do meu nome. E como eu quero crescer, destacar, ser aplaudido, visto, compartilhado, ganhar likes, eu preciso sempre achar um necessitado, coitado, pobre, miserável, para que eu tenha pena dele. Então eu não mudo a vida das pessoas. É como se eu tenha a possibilidade de dar a rede, mas eu vou sempre dar o peixe, porque dando o peixe eu te mantenho necessitado. Dando a rede eu já te torno alguém capacitado, que lá na frente pode não mais precisar de mim. E se você não mais precisará de mim, eu não terei como crescer em cima de você. Fui eu quem dei, fui eu quem fiz. Tadinho dele, tadinho dela. Nós acostumamos as pessoas a quererem que outras pessoas sintam pena dela. Isso é ruim. Por isso que eu amo quando Jesus opera milagres, óbvio, mas uma de suas reações ao operar milagre é vai, não é vem, é vai. Para salvação ele diz vem, mas ao curar alguém ele diz vai. Eu não te beneficiei para te prender a mim, eu te liberto até de mim mesmo. Principalmente na pandemia. Segura a cesta básica aí. Aí a pessoa segura aí. Eu conheço projetos que precisam ser mostrados para angariar fundos, receber apoio, sérios. Mas eu também vi muitas e muitas pessoas, como eu já disse e repito, construindo o seu palácio da fama sobre os escombros de alguém caído, quebrado. Jesus chama esse tipo de gente de ansiosa. Eu quero tanto aparecer, que ao invés de me potencializar para o reino, eu me potencializo mostrando que alguém depende de mim. Tornando as pessoas sempre dependentes de nós. E quando eu acumulo pessoas dependentes demais, em excesso, haverá um momento que não caberá à mesa. Vai ter que comer migalha debaixo dela.
quando se sentirão cachorrinhos. E eu, dono. Na ansiedade de crescer, destacar-se, a gente por esse caminho, o que não muda a vida das pessoas, dando apenas paliativos. Isso não é evangelho. O evangelho é transformador. Alguém está entendendo isso? Se você quer ser bênção para a vida de alguém, é para gerar transformação, não dependência, para que seu nome seja honrado acima de alguém que está caído. Porque na maioria das vezes nós nos esquecemos que até os caídos é uma oportunidade divina, só para mostrar que eu fui levantado por Deus por misericórdia para levantar a vida de alguém, só para isso. Eu não preciso me levantar em cima de alguém. A ansiedade filantrópica é isso. Eu faço o bem, mas eu quero me destacar como o único que faz o bem, e ninguém faz o bem como eu. Não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Quando deres, não deixa a mão esquerda saber o que fez a direita. Ou seja, eu dei, mas com essa eu dei, com essa eu tomo. Enquanto a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, nós dizemos que somos imitadores de Deus, e o que damos a qualquer momento queremos tomar. Por quê? Porque a gente se sente dono de quem a gente ajuda. Mas há um outro lado. Tem gente que gosta desse tipo de situação. O quê? Receber esmolas e ser palco para os hipócritas. Tem gente que aceita e se submete a ser palco para hipócritas, ao invés de Deus brilhar. Ele permite que homens brilhem acima dele. E você para com isso quando? Quando você deixa de desejar que as pessoas sintam pena de você, e você começa a se preparar para que as pessoas credibilizem você. Quem não tem potencial é mendigo de dó das pessoas. Ninguém tem dó de mim, ninguém tem pena de eu. Passou por mim, não me deu paz do Senhor, não falou o nome de eu. E qualquer coisinha, você quer desviar, quer mudar de igreja, crente não presta, vá para o YouTube e vire desigrejado. Porque você gosta que as pessoas sintam pena de você. Mas quem tem potencial não quer que ninguém sinta pena dele. Ele não fica onde é tolerado, onde é respeitado. Porque sabe do valor que tem pela graça de Deus na vida dele. Para que a tua esmola seja feita em secreto. Jesus está falando de intenção, preste atenção. Não é que você sempre que for fazer o bem a alguém, não quer dizer que essa pessoa, ou esse ato a essa pessoa, deve ser em oculto, sempre. A não ser que tu ande furando os olhos dos outros. O que Jesus está deixando claro é a intenção. Cuidado ao fazeres boas obras para ser visto. Não é para beneficiar, é para ser. Qual é a intenção? Não é mudar a vida de alguém, é crescer em cima daquela pessoa. Jesus está tratando da intenção. Ansiedade filantrópica, ansiedade espiritual. Eu já passei por aqui. Muitos obreiros já passaram por aqui. Quem é experiente na fé tem que assumir que já teve ansiedade espiritual, ou ainda tem, e hoje é noite de cura. Olha a ansiedade espiritual, meu amor. Versículo 5: quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Ela não está orando simplesmente porque as poltronas estão ocupadas com todo mundo ajoelhado. Ela não está orando em pé porque não tem mais como orar de joelho.
Ela está orando em pé para que todos vejam que ela está orando. Principalmente quando a câmera vem chegando. Para serem vistos pelos homens. Esses que fazem isso, disse Jesus, já receberam o seu galardão, já receberam sua recompensa. O fato dos homens te virem fazendo o que você quis que te vissem, já é sua recompensa. Se valendo da espiritualidade para aparecer, para destacar-se. Isso é perigoso. Mas tu, quando orares, é quando, não é se. Crente orar não é possibilidade. É quando orares, é necessidade, é fato. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê, não é te ouve, é ver. Porque oração para Deus é mais que palavras, é ação que se vê, não é só palavras que ele ouve. Então o fato de eu ficar em pé para orar, querendo me destacar, o pai no secreto está vendo que eu quero aparecer. O pai que está em secreto, que te vê em secreto, olha que coisa linda, te recompensará publicamente. Ou seja, a maioria das devoções públicas são resultado de uma vida com Deus no secreto. Púlpito é vitrine, aqui é para ser visto mesmo. Eu uso pedestal, mas o púlpito aqui é pequeno, então dá para me ver. Aí eu vou pôr o pedestal, não vai me ver direito. Então o púlpito fica legal para vocês me enxergarem. Não, pastor, a glória é para Jesus. Eu sei que a glória é para Jesus, mas você tem que olhar para mim. Púlpito é vitrine. Não tem aquele negócio, se você vier aqui esperando receber alguma coisa de mim, tu vai sair daqui sem nada. Não, é melhor tu largar o microfone. Se você não tem nada para dar, você não tem que tomar nenhum tempo no microfone. No culto ninguém é tão cheio que tenha tudo, mas também ninguém é tão vazio que não tenha nada. Se não tem nada, vaza, dá lugar para outro. Aqui é lugar de mostrar o que se preparou. Aqui é lugar de cantar o que se ensaiou. Aqui é lugar de conduzir a igreja a dar a Deus o que ela também recebe de nós. Agora no quarto fechado, ali sim é lugar de se esvaziar e dizer, tenho nada, sou nada, se o Senhor não me der graça, eu já estou desviado, caído, miserável, pobre, segue nu. Mas tem gente que lá no secreto fala assim com Deus, ó. Põe o fundo dos Gideões. Querido Deus, aqui está teu vaso, o teu príncipe, a tua princesa. Olha Deus. Aí chega aqui. O irmão gostaria de ter uma oportunidade. Não, eu sou o menor do menor do menor. Tá, mas o irmão poderia trabalhar com a gente. Não, eu não sou digno, não. Aqui a glória é para Jesus, eu não quero aparecer. Eu sou crente de banco, desculpa, de crente preguiçoso. Ao invés de dizer que tu é preguiçoso, tu quer dizer que a glória é para Jesus. Não, não. É porque tu não tem nada para dar, ou tu é preguiçoso. Porque se você se definir crente de banco, vai para a praça pública, lá está cheia de banco para tu. Agora na igreja, todos somos servos uns dos outros. Pastor cuida de ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Então é a gente que trabalha para edificarmos uns aos outros. Quem está entendendo essa palavra? Aqui foi te confiado um ministério, trabalhe, brilhe, deixa olhar. Agora, oração é no secreto. As mazelas é no secreto. A podridão é exposta no secreto. Por isso que o centro da mensagem é Cristo, porque perfeito é só Ele.
E o que é ansiedade espiritual? É mostrar que é melhor que os outros, que é mais espiritual que os outros. Faz para mostrar. Exemplo, eu estou pregando para mostrar que conheço o texto ou para te conduzir a conhecer a palavra? É a intenção. O cantor, quando canta, está cantando para mostrar sua habilidade vocal ou para conduzir a igreja em adoração? É a intenção. Moisés teve ansiedade espiritual. Êxodo 33 e 34, a glória de Deus brilha na face dele, e ele nem via, ele desceu com a glória de Deus brilhando na cara dele. Aí o povo: olha, Moisés, a glória de Deus está brilhando na sua face, Moisés. Aí ele põe o véu, e o brilho ficava mais opaco. Aí dava para as pessoas olharem para ele, mas Paulo diz: Moisés não foi ousado, porque o brilho da glória já tinha apagado, e ele continuou com o véu. Se a glória apagou, para que Moisés continuou com o véu? Para que as pessoas pensem ainda que a glória estava lá. Não tem glória, mas tem véu. E as pessoas dizem: se tem véu, tem glória. A ansiedade espiritual é pensarem que eu estou em pé quando eu já caí. Pensarem que eu tenho conteúdo quando eu só tenho subterfúgios. Pensarem que eu sou cheio de Deus, mas na realidade eu sou vazio e cheio de mim mesmo. Ansiedade espiritual é fazer de tudo, puxar tapete do outro para que meu crescimento espiritual seja evidenciado. Eles oram em pé, eles oram para serem vistos. Eles falam demais, versículo 7, pensam que por falarem demais serão ouvidos. Ansiedade espiritual. Ansiedade material. Irmão, ansiedade material. Eu já vi gente que o dinheiro na conta é para quê? Para tirar o extrato e mostrar que tem dinheiro na conta. Ansiedade material. Eu lutei para chegar aqui. Eu levanto cedo para trabalhar. Eu vendo, eu compro, eu troco. Então as pessoas têm que me reconhecerem como alguém que tem. E Jesus disse assim: a vida não consiste naquilo que o homem tem. Ter nos torna avarentos. Na ansiedade de mostrar que tem, não é ter, é mostrar que tem. Por isso que tem pobre que parece rico e tem rico que parece pobre. Olha o texto, versículo 19: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Não ajunteis para vós. Isso aqui é reino. Pastor, eu não posso economizar? Deve. Até Jesus economizou 12 cestos. Eu não posso projetar o futuro? Deve. Davi deixou tudo preparado para quando Salomão assumisse o trono. Futuro projetado. Então onde está o erro? Para vós. Jesus não economizou 12 cestos para si. Davi não preparou todo o material para o templo para ele construir para a glória dele, mas era para o templo onde Deus seria glorificado nele. Aqui está o erro. Preste atenção que Jesus trata da intenção. As ansiedades nascem nos anseios descontrolados. E o que são anseios descontrolados? Primeiro, quando eu só penso em mim. Você faz o bem ao outro, mas não é pensando no outro, é pensando em si. Você está orando, você está cantando, você está pregando, mas não é pensando em Deus, é pensando em si. E o materialismo não é para o benefício do outro. Por que você quer fazer medicina? Porque o Brasil paga bem.
Por que você quer fazer direito? Ah, porque as brechas na lei garantem que a gente vai ganhar dinheiro. Ai, meu Deus do céu, tem umas coisas que me estressam, aí depois eu sou polêmico. Eu chamei um pregador, pastor. Eu falei, pra que quando tu vai pregar, tu posta o story das 3 letrinhas do seu carro, BMW? Tu sabe quem te deu dinheiro para tu comprar esse carro de 3 letrinhas? Bestalhado. A igreja. E você sabia que nessa mesma igreja tem viúva esperando o salário mínimo cair todo mês? Sabe o que ele me disse? Jogador ostenta para que outros sejam jogadores. Eu tenho que ostentar para que outros sejam pregadores. Eu disse, Jesus ostentou assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Paulo ostentou assim, como eu sofro, sofreis vós também, pois quem sofre com Jesus um dia reinará com Jesus. Ansiedade material. Sabe qual foi a outra resposta dele depois da minha? É por isso que você é cercado de crente pobre. A ansiedade material. Ansioso para ter é o mesmo que é ansioso para mostrar o que tem. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Não coloque seu coração naquilo que é terrenal. Cuide, zele e trabalhe, mas não ame. Pois o texto diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então você pode ter tesouros, mas não ali deve estar seu coração. Não ame coisas, porque quem ama coisas usa pessoas. Mas quem ama as pessoas, usa as coisas para o benefício das pessoas e para a glória de Deus. Versículo 21. Voltando para o 20. Ajuntai para vós tesouros no céu. Ou seja, abre uma conta segura. O que é juntar tesouros no céu? É fazer na terra aquilo que te gerará galardão no céu. Como assim, pastor? Cuide daquilo que o céu se importa. Porque nós temos a mania de dizer assim: olha, a igreja tem muitos problemas, mas olhe só para Jesus. Aí tu imagina a pessoa levantando a cabeça, igual a propaganda que eu vi do Whindersson. A pessoa olhando para cima: Jesus? Aí Jesus responde assim: não olha para mim não, olha para a igreja. Ela é minha mão, eles são meus pés. Entendeu não, irmão? Nós somos membros do corpo de quem, irmão? Nós juntamos tesouro no céu quando investimos na terra naquilo que gerará para nós recompensa no céu. Eu te faço uma pergunta para você refletir sobre o que é tesouro no céu. Se dependesse de você nesse ano que você está... Já é o projetando, pastor? Que você está projetando, teríamos mais ou menos missionários na obra. Porque nós projetamos o combo Netflix. Tem mais. Now. Tem mais. Claro TV, Sky. Entretenimento, divertimento, pecado não.
Não é o uso que a Bíblia é contra, é o abuso. O dilúvio veio quando os homens faziam coisas normais. Vou fazer uma pergunta, pelo amor de Deus, não me envergonhe não. Comer é pecado? Beber é pecado? Casar é pecado? E dar a filha em casamento é pecado? Pois é isso que o texto diz lá em Mateus 25. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Não viram, foram pegos de surpresa e pereceram. Por quê? Porque só queriam comer, beber, casar-se, mas não queriam Deus. Não levantavam o altar, não construíam arca, não valorizavam a pregação de Noé, tesouro na terra. Tesouro no céu é você se importar com aquilo que o céu se importa. Eu vou repetir porque dá para dar uma glória maior mesmo com máscara. Tesouro no céu é se importar na terra com aquilo que o céu se importa. É você saber a diferença entre aquilo que tem preço e o que tem valor. É você dizer, como disse Pedro: prata não tenho, ouro não tenho, mas o nome de Jesus eu tenho. Tesouro no céu é o que Moisés fez. Eu bati nele, agora eu vou elogiar, porque perfeito é só Jesus. Olha Moisés, o povo e Moisés. O povo só levava chicotada, Moisés carinho. O povo, vestes de escravos, Moisés, vestes de príncipe. O povo comia pepino, cebola, Moisés, comida do palácio. O povo pisando barro, Moisés pisando nas ruas asfaltadas do Egito e do palácio. Mas no deserto, o povo, roupa de escravo, comida de escravo, chicotada que se dá em escravo, dizia o quê? Queremos voltar para o Egito. Moisés, que tinha tudo que era bom no Egito, disse: eu só saio daqui se sua presença for comigo. Se sua presença não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Eu quero a presença. E o que Hebreus 11 diz? Ele abriu mão dos tesouros do Egito. Ele rejeitou ser chamado de filho da filha do chefe, Faraó, para sofrer com o povo de Deus no deserto. Tesouro no céu. Irmão, e acumular tesouro no céu pode gerar percas aqui. E essas percas aqui nos entristecem momentaneamente. E o mundo se alegra, e o mundo rala bucho, e o mundo parece que está tudo de boa. E você, meu Deus, eu sou crente, eu renuncio, eu leio Bíblia, escola dominical, eu vou para o culto, e que prova é essa? Mas Jesus disse: hoje o mundo canta e vocês choram, mas um dia o mundo se lamentará, e a vossa tristeza se transformará em alegria. Oh, aleluia! Quando você diz não ao pecado, você está juntando tesouro no céu. Quando você perde, quando você não mente para ganhar, quando você não mente para vender, por causa do nome de Cristo que está na sua vida, você está juntando tesouro no céu. Quando você coopera para o benefício da casa de Deus, o sustento da obra de Deus, dos ministros de Deus, dos missionários que fazem o que você não faz, você está juntando tesouro no céu. Se depender de você, vai abrir mais congregações? Se depender de você, os missionários vão continuar no campo ou voltam? Se depender de você, o mecanismo, a estrutura organizacional da igreja prevalece tão organizada e confortável ou não? Tesouro no céu. Mas o ansioso,
A ansiedade material ou a ansiedade pelo materialismo não me faz pensar no amanhã, me faz pensar no agora, não me faz pensar no reino, não me faz pensar na igreja, não me faz pensar no evangelho, não me faz pensar nos missionários, não me faz pensar no crescimento da igreja, nem como organismo, nem como organização. Por quê? Porque o seu anseio é ter coisas, dinheiro. Já percebeu que a maioria das pessoas que chama pastor de ladrão se incomodam quando o pastor fala de dízimo e oferta? E dízimo e oferta, na maioria das vezes, é dinheiro. Então, se você só se incomoda com o dinheiro, é porque você ama o dinheiro. E quem ama o dinheiro na Bíblia é avarento. E o avarento na Bíblia é idólatra. Então, se para você o pecado do pastor é roubo, para Jesus seu pecado é dois: avarento e idólatra. O ladrão foi salvo na cruz, tem chance para o pastor, e para tu não. Irmão, abra mão de coisas, se for possível, para preservar a sua paz familiar. Abra mão de coisas, mas preserve a comunhão da igreja. Abra mão de coisas, mas não perca a comunhão com Deus. Eu tinha 12 anos de idade, meu pai estava me levando de bicicleta para pregar. Meu pai já estava afastado, já voltou para Jesus, mas ele estava afastado. E enquanto meu pai me levava de bicicleta para pregar na cidade de Ilhéus, Bahia, ele bateu na minha cabeça com o queixo. Filho, vou te dar um conselho. Eu disse, pode dar, pai. Ele disse, a vida é dura, gera muitas percas, mas o conselho que eu quero que você guarde é: perca tudo nessa vida, só não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Junte tesouro no céu. Coloque o que você pensa que tem valor no âmbito celestial. Se o mundo acumula tesouro na terra cantando, nós acumulamos tesouro no céu adorando. Se o mundo acumula tesouro na terra zombando do país, porque para o petismo, comunismo, esquerdismo, hoje você ganha dinheiro em falar mal do seu país lá fora. Eu já levei vários bloqueios financeiros no YouTube, no Instagram e no Facebook, por falar aquilo que a palavra manda, que é contrário ao progressismo, comunismo, esquerdismo, petismo. Vários bloqueios. Amanhã eu tenho uma aula para mais de 13 mil alunos online, às 8 horas. Mas eu não sei por qual rede social eu vou transmitir a aula. Por isso que quem quiser estudar tem que fazer a inscrição, porque de última hora eu saberei qual das minhas plataformas estarão liberadas para as pessoas estudarem comigo. Porque no mundo você acumula dinheiro na terra zombando da palavra de Deus. Coaches, piadistas gospel, palhaços do evangelho não levam bloqueios. Pregar a cruz, família como ela é, pecado, leva bloqueio. Porque juntar tesouro na terra é fácil. Juntar tesouro no céu, você precisa da graça que vem do céu. Quando Jesus continua falando da ansiedade material, ele diz no 24: ninguém pode servir a dois senhores. O materialismo é um senhor, é um Deus. Quando você vai ter filho? Quando eu tiver dinheiro.
Quando você projeta fazer uma viagem com a sua esposa? Quando eu tiver dinheiro. Um jantar fora, uma saída, um local diferente. Preciso de dinheiro. Tudo é dinheiro. Você nem diz assim: quando Deus permitir, quando Deus abrir a porta, quando Deus me der graça. Não, a gente coloca o dinheiro na frente. Quando você vai casar? Quando eu tiver dinheiro. Quando você vai assumir essa moça como sua noiva? Dinheiro, 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 dinheiro. Aí Jesus diz: o dinheiro é um senhor, está te controlando. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Ou você odeia um, ou ama o outro. Ou você se apega a um, ou se apega ao outro. Irmão, quem não é dominado pelo materialismo, quem não tem ansiedade material, sabe que Deus é provedor. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por amor ao dinheiro, Geazi mentiu para Eliseu. Resultado, ficou leproso. Por amor ao dinheiro, Judas traiu Jesus. Resultado, morte e a perca do apostolado e da salvação. Por amor ao dinheiro, os irmãos de José o venderam por algumas moedas, porque se não amassem o dinheiro não venderiam, dariam de graça ou matariam, mas o venderam. Resultado, tiveram que enfrentar fome, mentiram para o pai, foram malditos e depois sustentados pelo José que desprezaram. Por amor ao dinheiro, Ananias e Safira, um casal, mentiram ao Espírito Santo na hora da oferta. Resultado, morreram. Que hora? Na hora da oferta. E quem matou? Consolador. Sua música que tu gravou. Não sai daqui, a pombinha. Tem uma pombinha branca voando nesse lugar. A pombinha matou o casal. Que hora? Na hora da oferta. Por quê? Porque mentiram. E por que mentiram? Venderam por 100 mil e disseram que tinham vendido por 50 mil. Por isso, pastor, era só falar: não queremos dar, o dinheiro é nosso. Ok, vaza. Mas o amor ao dinheiro, o amor ao materialismo, fizeram com que o verdadeiro culto fosse manchado pela mentira, por amor ao dinheiro. Olha a ansiedade material, gente, versículo 25. Não vos preocupeis pelo que haveis de comer, beber, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que a veste. Você pode não ter como comer o que quer, mas está vivo. Você pode não ter a roupa que está desejando, ou que a Globo fica, veste, 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 ou que a loja do shopping diz, é sua cara, é sua cara, é sua cara. Você pode não ter a veste que quer, mas seu corpo está funcionando. É isso que Jesus está dizendo. Olha para a sua vida por uma escala de valores. Vai perder a paz porque não tem a comida que quer. Você está vivo, então jejua. Vai perder a paz porque não tem a roupa igual o colega tem, a vizinha tem. Não, pelo menos seu corpo funciona. Tem gente que a veste é bela, mas a alma é podre. Jesus continua falando de comparação. Primeiro, ele compara corpo com a roupa, vida com a comida. 26, ele manda você se comparar com as aves. Então aqui a gente já está vencendo a ansiedade. Ansiedade filantrópica, ansiedade espiritual, ansiedade material. Como vencer? Comparando. Quer ver? Perceba que o maior índice e nível de morte, suicídio, depressão, suicídio e depressão, não é na África, nos países pobres, é na Europa, países ricos.
Porque na escala de valor, a pessoa diz: eu não tenho o que comer, mas ainda estou vivo. Isso me faz sorrir. E eles fazem aquela dancinha. Eu não tenho uma roupa que as artistas têm, mas eu tenho com o que me cobrir. É uma escala de valores e de comparação, gente. Eu não estou dizendo que você não deve ter uma roupa legal. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, gente. Não sai daqui caluniando as pessoas, não. A ansiedade se vence quando você compara as escalas de valores. Se não dá para ter tudo o que quer, pensa naquilo que você já tem. Ao invés de ficar lamentando pelo que perdeu, agradeça por aquilo que sobrou. Tua serva não tem nada. Levaram meu filho, meu marido se foi. Tua serva não tem nada. Eliseu disse: o que você tem em casa? Sempre tem alguma coisa. Olha só, 26. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta. Olha a comparação. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo: se o Pai se importa com pássaros, por que você acha que Ele não se importa com você? Olha o 27. Quem de vós com suas preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Então eu acho que eu não tenho ansiedade, né, irmão? Jesus está dizendo assim, ó: a ansiedade não vai aumentar nada de positivo. A ansiedade não vai acrescentar na sua vida. Calma. A ansiedade encurta. 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Diga: preocupeis. Preocupação é uma ocupação antecipada. Aquilo com o qual eu deveria me importar amanhã, depois da manhã, eu estou me importando hoje. Eu cheguei para um jovem na nossa igreja, ele todo triste, uns 3, 4 dias. Falei: cara, estou percebendo que tu tá meio estranho, qual é o seu problema? Não, eu estou meio triste esses dias. Por quê, meu filho? Eu estou pensando muito numa coisa, pastor. Falei: em quê? Vou ficar velho. O menino virou vegano. É o vinho. Virou vegano porque não quer ficar velho. Tu tá com 25 anos com medo daquilo que vai chegar. Preocupação. Presta atenção que a gente... Olha a escala, irmão. Ansiedade filantrópica, ou seja, fazer para aparecer. Eu tenho que fazer, senão ninguém me vê, que não é visto, não é lembrado. Ansiedade espiritual. Se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não subir, se eu não pegar no microfone, se eu não me destacar acima dos outros, ninguém me reconhece como homem ou como mulher de Deus. Ansiedade material. Eu quero ter. Sacrifica a família, sacrifica a saúde. Eu quero ter. É um saco furado. E Jesus está oferecendo a cura. Compare. Compare quem tem com quem não tem. Compare as prioridades. Compare o pássaro que ele cuida com aqueles que estão na presença dele, pensando que ele não cuida. 28. Não se preocupe. É você se ocupar na mente. Porque tem gente que está no culto assando churrasco. Calma, tu vai chegar lá. Sai da carne um pouquinho. Tem gente que está no culto estudando para a prova. Ocupação antecipada. Olhar para os lírios do campo. Primeiro ele manda olhar para cima, agora ele manda olhar para baixo. Olhar para os lírios do campo, olhar para o pássaro para cima. Olha para o lírio do campo para baixo, como eles crescem.
Os pássaros são alimentados e os lírios são crescidos, aumentados. Eles crescem sem ansiedade, simplesmente sendo quem foram chamados para ser. Não trabalham, nem fiam, não se esforçam como os homens se esforçam para ser o que não foram chamados para ser. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio. Se Deus veste a erva, irmão, olha o que Jesus está dizendo para a gente encerrar. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã se acaba, olha o que ele está dizendo. Ele não vestirá muito mais a vós? Ah, irmão, é Jesus que está dizendo: eu vou vestir você, eu vou cuidar da sua aparência, eu vou manter a sua dignidade. Quem gosta de deixar as pessoas peladas é o capeta. Jesus quer te vestir em todos os sentidos. Não vestirá a vós? Ó gente de pequena fé. Então, o que é ansiedade? Pouca fé. 31. A gente termina no 34. Eu vim versículo por versículo. Não fique ansioso dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Ansioso. Então perceba que primeiro a gente começa pensando, versículo 28, e depois a gente termina falando. Porque a pessoa ansiosa, ela pensa e fala, mas o pensamento dela é materialista, é ansioso, e isso se reflete nas suas palavras. Não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, como é que eu vou comer, como é que eu vou... Aí Jesus diz no 32, todas essas coisas os ímpios buscam. Quem é gentil aqui? Porque no tempo de Jesus tinha judeu e gentil. Quem é o judeu? O povo da promessa. Até Jesus é judeu. E quem é o gentil? Aquele que não faz parte da promessa, aquele que no tempo de Jesus não era judeu. Só tinha duas classes. Depois da morte de Cristo muda. Todo mundo é um em Cristo. Antes da morte de Cristo, judeu, gentil. Não é judeu, é gentil. Então o gentil era aquele que não tinha as mesmas promessas que os judeus. Aí Jesus diz assim: quem fica ansioso com essas coisas é gente que não tem promessa, é gente que não tem aliança com Deus, é gente que não é salvo pela graça. Alguém está entendendo essa palavra? Irmão, eu mostrei os tipos de ansiedade. Agora Jesus está mostrando o que é ansiedade. Primeiro, pequena fé. Segundo, imitação do ímpio. Você está se rebaixando. Quem não é ansioso fala como Abraão: Deus proverá. E enquanto diz Deus proverá, está caminhando, indo até o local da providência. Quem não é ansioso diz como Davi: tu vens a mim com lança, espada e escudo, eu irei a ti em nome do Senhor dos exércitos. Abacuque no capítulo 1 ele ora assim, ó: até quando clamarei violência e o Senhor não vai fazer nada? Até quando a lei do meu país vai ser frouxa? Até quando Israel vai ficar pecando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E Deus não fala nada. Irmão, ele fez um monte de perguntas. Lembra? Ó, não fiqueis ansiosos dizendo, o ansioso fala. Ele só faz pergunta porque ele estava ansioso. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E Deus não fala nada. Aí no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: já sei, vou me calar, não posso fugir da câmera não. Vou entrar na torre de vigia, que é onde o guarda ficava sozinho. Agora, ó, vou me calar, vou entrar na torre de vigia e vou aguardar a sua resposta. Isso é no versículo 1, quando ele assume a torre de vigia para calar a boca, falar menos e ouvir mais. Versículo 2, disse o Senhor a Abacuque: aleluia, glória a Deus, fale menos e eu falarei mais.
ore mais e eu também vou trabalhar mais. Mas tu parece que não confia, parece que só é crente nos hinos. Eu creio em ti. Aí no outro dia tá descabelado. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus, eu vou pro Facebook se sentindo triste. Ai, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Confia ou não confia? Não se assemelhe aos ímpios. Eles não têm pai, você tem pai. Eles não têm Deus, você tem Deus. Eles são de baixo, você é de cima. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você não é ímpio, você é justo. Então, como é que vence a ansiedade? Compare. Por que eu estou apressado para chegar e aquela pessoa demorou tanto para chegar? Compare. Se compare com os pássaros, se compare com os lírios. Sempre se compare com quem é menor do que você. Jesus manda a gente nos comparar com as crianças. Olha para a criança dependente. Se você for como ela, você entra no meu reino. Criança depende. Criança não guarda a mágoa por muito tempo. Você deu um tapa, chorou. Depois você diz, beija papai. Porquanto vosso Pai Celestial sabe do que você necessita. Lembra do materialismo? Eu quero ter. Mas Jesus diz assim: o Pai sabe do que você necessita. É aqui que você vence a ansiedade. É necessário? A minha esposa viveu muito tempo ansiosa com caroço no seio. E era um tipo de ansiedade espiritual. Porque ela dizia, Jesus vai curar, Jesus vai curar. 1 ano, Jesus vai curar. 2 anos, Jesus vai curar. 3 anos, Jesus vai curar. 4 anos, Jesus vai curar. Eu falei, não vai não. Por quê? A mãe falou, já tem 4 anos, não curou, vai curar mais não. Mas eu estou orando. Falei, eu também, ele não vai curar. Ela, isso é palavra de ânimo? Eu falei, é. Como assim? Eu falei, que necessidade ele tem de te curar se você tem plano de saúde? Segundo, que necessidade ele tem de te curar que mesmo se você não tivesse plano de saúde, eu teria condições de pagar? Seu marido tem 4 livros best-seller. Eu estudei para isso. Seu marido dá aula em 4 faculdades. E prega numas igrejas boas que tem oferta boa. E prega numas igrejas ruins que tem oferta ruim. Eu tenho condições de pagar a cirurgia. A doutora falou para você não se preocupar com a cirurgia. O doutor, amigo de sua família. E você tem plano de saúde. Ele vai deixar de fazer o milagre na vida de quem não tem condições para fazer na vida de quem tem condições. E o milagre? Falei, toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa. A irmã tomou posse, tirou o caroço, está aí de boa. Uma cicatriz bem pequenininha. Só passar a cicatriz cure. Meu Deus, gente. O Pai sabe do que vocês necessitam. João capítulo 4. Jesus passou por Samaria porque era necessário. E se não fosse necessário, ele não passaria por Samaria. Jesus nunca correu. Até em cima das águas ele andou. Os discípulos morreram, vai morrer, vai afundar. 12 machos gritando no barco, socorro, é um fantasma. E Jesus andando, calma, uxi, panquetutuis.
Respira. Você está viva. Você está vivo. Ele é teu pai. Sua família está de pé. Glória a Deus. Então a gente vem se comparando, alcançando as prioridades, sabendo o que é necessário e o que não é. Último lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, se você se ocupar mais com as coisas de Deus, Deus se ocupará também de cuidar das coisas que você necessita. Você sabia que eu não pago roubo para essa mulher? Pago não. A loja manda na porta. Posta aí, faz propaganda. Poste, pode postar o dia todo. Eu não pago roupa para os meus filhos. As lojinhas mandam, faz a propaganda, é de Deus. A irmãzinha aqui com um mês, pastor, 90 mil seguidores no Instagram, manda mais, Jesus. E o Eliseu Filho, 180 mil, manda mais, Jesus. Quem administra? Os pais. E para que esse tanto de seguidor? Tudo curioso. Porque foram milagres na vida delas, as pessoas querem saber. E aí, nós não fizemos, as pessoas fizeram o Instagram. Eu falei, opa, o FII é meu, manda a senha para cá. Mas, permita-me 5 minutos, por favor. Depois daquela conversa com meu pai, fui pregar em Brasília e fiquei em Brasília. Morei até os 15 anos com um casal, irmão Erasmo e irmã Glória. Samambaia, QR 320. Você pode chegar lá hoje. O pastor deles era o pastor Carlinhos. Pode perguntar à irmã Glória, irmão Erasmo. Samambaia Sul, Distrito Federal. Quadra 320. Casarão de esquina, primeira casa da quadra, quando você entra na Samambaia. Todos os dias, de meia-noite às 4 da manhã, eu estava de joelhos orando. Irmã Glória subia para orar comigo. Depois chegaram as parentes da irmã Glória e irmão Erasmo para morar com eles. Eu tive que sair. Não gostei de ficar na casa da minha tia. Não era crente, então aquela piriguetagem, né, de casa. Eu falei, não, eu sou crente, não quero ficar aqui não, cachaça. Procurei um pastor, ele falou assim, mora aqui no quartinho em cima da igreja. QNP 15, P Sul, Distrito Federal. Perdão, P Norte, QNP 15. Pastor Gesiel Lima. Eu orava de meia-noite às 4. Lendo Bíblia e orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando. Em tudo Deus cuidou de mim. Em tudo Deus cuidou de mim. Com 15 anos eu fiz a minha primeira faculdade teológica. Mas como pastor com 15 anos? Não era como hoje a facilidade. Há 15 anos atrás. 16 na realidade. Pastor Eduardo da M Norte fez o cadastro no nome dele. Eu pagava. Porque quando o pastor mudou, chegou outro pastor e disse, mudou, o sacerdote mudou a lei, eu vou querer o quarto. Eu falei, fica à vontade. Aí fui morar no barraco de fundo do pastor Eduardo, tinha um lava-jato na frente. Ele disse, trabalha no lava-jato aqui na frente e você mora no barraco de fundo. Eu falei, fechou. Quando ele ia pagar meu salário, ele descontava o aluguel e eu dizia, paga minha faculdade. Uns livros grandes da faculdade da Baleia. O cadastro era no nome dele. Eu fazia a prova no livro, gabarito. Ele ganhou o certificado no nome dele. Mas o conhecimento é meu. Casei virgem com a moça virgem do meu tamanho, graças a Deus, para não ficar aquele negócio feio. Sustento minha família. Não pago aluguel de casa. Sou co-pastor em um campo aqui em Goiânia, Campo Central, pastor presidente, pastor Darlan. Escritor de 11 livros, hoje 6 best-sellers. Editoras tentam fechar contrato comigo, eu não preciso, eu não dou conta de atender às demandas dos pedidos dos irmãos para lerem meus livros. Minha vida deu um amp de 70%, eu era 30%, hoje eu sou 100%. Todos os meus sonhos ministeriais se realizaram depois que eu casei com a Luana.
Deus me conduziu, mas eu fui acumulando tesouro lá atrás, no céu. Não é para me gloriar, é porque tem muitos jovens e adolescentes aqui. Vale a pena. A solidão com saudade da família doeu. Resistir o jugo da mocidade doeu. Dizer não a propostas de namoro e ficar dói na carne. Porque todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é de Deus. Então, se a gente nos dedicarmos a buscar o reino, Ele garante: eu vou acrescentar todas essas coisas que você necessita. Salomão, o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. Você vai ser o mais sábio de todos os reis da terra. Jesus, com 12 anos, queria ficar no templo, ouvindo e interrogando doutores e mestres. Pode tocar aqui para começar a cantar com nós? Pode? Pode vir. Com 12 anos, Jesus disse: eu prefiro ficar na casa do meu pai. Irmãos, busca o reino de Deus. Não é procurar não, viu, irmão? É buscar. Porque quando você procura, você não sabe onde está. Mas quando é buscar, é porque você sabe como é que acha o reino de Deus. É no jejum, é na oração, é na leitura da palavra. E Ele está prometendo: eu vou acrescentar. Teve gente que não pegou. Eu tomo posse. Ele vai acrescentar e eu tomo posse. Pergunta para mim, pastor. Pergunta para mim, pastor. O que Ele vai acrescentar? Projeção social. Você não precisa fazer para ser visto, só faça. Alguém vai ver. Ele vai te honrar. Quem precisa ver, verá. Crescimento material. Junta tesouro no céu. Pensa no reino. Pensa na igreja. Pensa na obra. E você vai ter tesouros na terra. Ele vai acrescentar. Ele não vai te dar a projeção. Ele vai aumentar o que você deseja. E projeção espiritual. Sua igreja vai ver Deus na sua vida. Sua rua vai ver Deus na sua vida. Só não fica ansioso. Só busca o reino que Ele acrescenta. Está me entendendo, irmão? Então, repetir é aplicar. Repitam após mim: buscar o reino gera acréscimo. Ele vai acrescentar minha projeção social. Faça com o dedo 2. Ele vai acrescentar minha projeção espiritual. Diga: Ele vai acrescentar minha projeção material. Busca meu reino, eu vou acrescentar estas coisas. Quais coisas? Tudo que Ele veio falando que você está precisando. Jesus disse: busca meu reino que eu acrescento. E Paulo disse: Ele faz infinitamente mais. Aleluia! Do que tudo que pedimos ou pensamos. Pastor, mas para ser doutrina tem que ter 3 referências. Já dei Mateus 6,33. Já dei a de Paulo. Vem a terceira: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Busque o reino. Sara seu povo, Jesus. O Senhor ordenou que a gente não andasse ansioso, e às vezes a gente anda. Então nos perdoa porque nós desobedecemos. Mas às vezes a gente está doente pela ansiedade, pelo estresse. Nos perdoa, porque queremos o que o Senhor não quer para nós. Queremos governar nossa própria história, queremos que seja do nosso jeito. Nos perdoe. Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome. Essa é a oração no capítulo da ansiedade. É saber que nós temos um Pai que está no céu, cujo nome nunca será envergonhado. Venha a nós o teu reino, ó Pai. Nos ajuda a vencer a ansiedade, reconhecendo que o Senhor reina sobre todas as coisas. Seja feita a sua vontade, ó Pai. Isso vence a ansiedade. Saber que nunca será do meu jeito, mas será do jeito que o Senhor quer. Seja feita a sua vontade na terra como ela é no céu. Ó Deus, a sua vontade domina em cima e embaixo. Dai-nos o pão de cada dia. Ah, Deus, o desejo pela simplicidade e pelo necessário diário. Perdoa nossas dívidas como temos perdoado quem tem nos ofendido. Isso sara o medo do futuro. Certeza de que fomos perdoados e graça para liberar perdão. Não nos deixe cair em tentação. Jesus. Muitos de nós temos medo de cair, de errar, de falhar. Tira essa ansiedade de nós, porque é o Senhor quem nos livra da queda. Não somos nós que nos mantemos de pé, é o Senhor que nos sustenta de pé. Porque teu é o reino, a honra e a glória para todos sempre. Esse é o golpe fatal contra a ansiedade. Tudo é para a glória do nome do Senhor, não para a minha glória. Não é para eu aparecer, não é por minha causa, é para a glória do seu nome. Nos ensina, nos instrui, em nome de Jesus.